Vamos, Filipenses capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1, vamos até o 5º. Diz assim a palavra de Deus. Alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Você pode ler comigo o versículo 5, bem forte. Vamos lá? Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus. Amém. O texto de Paulo aos Filipenses é um clamor à igreja. É um clamor a uma igreja que estava desunida. Em Filipos havia uma comunidade de fé que estava bem entusiasmada, mas que estava amargando a imaturidade em muitos aspectos. Sutilmente, os congregados da igreja estavam tomando decisões revestidas de ambição, revestidas de comportamentos egoístas. Ao analisarmos um pouco esse contexto bíblico de Filipenses, encontraremos pessoas empolgadas com a mensagem do Evangelho, com a proposta do Evangelho, mas que estavam ainda olhando muito para dentro de si. A impressão é que as pessoas estavam dispostas a olhar para Jesus, a olhar para dentro delas com temor, com arrependimento, mas que estavam com muita dificuldade de olhar para o outro, de olhar para a própria comunidade. Nesse contexto de certa resistência por parte da igreja, o Espírito Santo fala àquela congregação através do apóstolo Paulo. Se Cristo é a razão de vocês, texto que acabamos de ler, se há alguma motivação em vocês por estarem em Cristo, se Ele é o merecedor do amor de vocês, então, 2 pontos. Ponto 1, sejam unidos. Ponto 2, amem-se mutuamente. Ponto 3, trabalhem juntos, com a mesma forma de pensar e em um só propósito. No versículo 3, o Espírito diz à igreja: não sejam egoístas, sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês mesmos. No versículo 5, ele termina essa porção dizendo: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Após afirmar isso, o apóstolo ele passa a falar sobre a atitude demonstrada por Cristo. E ela é encantadora. Se você, com a Bíblia aberta, eu imagino que você continuou com ela aberta, olhar para o versículo 6, ele vai continuar dizendo: olha, embora Cristo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Em vez disso, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele assumiu uma posição de escravo. Quando veio em forma humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A partir do versículo 9, o texto passa a dizer: porque Jesus foi assim, ele foi elevado ao lugar mais alto. Ele rendeu nome, fomos ministrados no início desse culto com essa mensagem. Ele rendeu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra
e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus é o Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando o Espírito passa a olhar para Jesus e referenciá-lo à própria igreja, passa a encontrar esse Senhor que se abdicou de toda a glória e esplendor e se tornou o mais indigno dos homens, como escravo. A partir desse texto de Filipenses 2, eu quero falar com vocês sobre a fisiologia da igreja. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos aí. Faça a oração que somente você pode fazer agora, que é uma oração de contrição, arrependimento, disponibilidade. Peça para que Deus fale com você de uma forma especial, totalmente especial. Peça para que Ele encha o seu coração de palavras que vão mudar a sua vida. Pai, mais uma vez, nós pedimos a Ti, venha sobre nós. A Tua palavra é poderosa, é espada de dois gumes que penetra em nós e gera efeitos eternos e transformadores. Que ela, mais uma vez, a começar em mim, possa cumprir o seu eterno propósito. Em nome de Jesus. Amém. Fisiologia, basicamente, é o estudo do funcionamento do corpo. Numa classificação livre, quando pensamos no termo fisiologia, lembramos da interação e de processos químicos que ocorrem num corpo físico. Processos físicos, processos mecânicos. Fisiologia é o que estuda essa complexa estrutura do ser vivo, seja de qual espécie for. A Bíblia usa algumas figuras para descrever a igreja. E uma das mais conhecidas é o corpo. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. Todo o capítulo 12, por exemplo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos fala sobre essa verdade. A igreja é um corpo. No versículo 24 de 1 Coríntios 12, a Bíblia diz que o próprio Senhor estruturou um corpo. Estruturou um corpo para que haja mais honra e cuidado entre as pessoas do corpo. No versículo 25, a Bíblia diz, de 1 Coríntios 12, que Deus instituiu a sua igreja como um corpo para que os membros se cuidem. Logo, quando Deus pensa em sua igreja, quando o Espírito descreve a igreja de Jesus, ele a descreve também a partir da analogia do corpo. Se Deus compara a igreja a um corpo, e a Bíblia é taxativa quanto a isso, nós precisamos conhecer bem o funcionamento do corpo, que inclusive somos nós. Precisamos conhecer como deve ser a interação e os processos mecânicos deste ser vivo chamado igreja, que é um corpo. O que eu posso afirmar a você é que há ao menos 3 grandes configurações para a igreja de Cristo atualmente enquanto um corpo. Podemos encontrar 3 configurações possíveis para a igreja de Jesus atualmente. É importante afirmar que eu não estou falando das pessoas que vivem fora do raio de limite, das fronteiras da igreja. Eu me refiro às pessoas que vivem a igreja, os que estão dentro da igreja. E eu posso afirmar a você que há ao menos 3 configurações para a igreja. E eu quero pontuar com você já a primeira configuração. A igreja, ela pode ser impessoal. Existe a igreja, corpo de Cristo, habitada dentro da impessoalidade. Essa igreja, ela é marcada pela pouca efetiva comunhão.
Aqui nós não estamos falando de igreja salva e não salva, porque isso não é possível. Nós estamos falando da igreja salva, da igreja que estará com Jesus para sempre. Mas dentro desse contexto da igreja redimida, existe uma dimensão da igreja que é impessoal. Essa igreja se limita apenas à convivência dos grandes encontros do corpo. A segunda configuração que eu quero pontuar com você é a igreja relacional. Essa igreja, diferentemente da igreja impessoal, obviamente, ela desfruta de uma convivência mais efetiva entre os membros. Ela é mais relacional. Essa igreja, ela tem mais comunhão, porque ela gosta mais da comunhão. Ela não se contenta com os grandes eventos que tendem a ser impessoais. Portanto, ela se transporta para além da impessoalidade e acessa o âmbito relacional. Normalmente, essa igreja ela gosta de estar nos movimentos menores. Ela gosta de estar no culto da rede de homens. Ela gosta de estar na oração às 6:30 da manhã com os homens. É uma igreja que gosta quando as mulheres se reúnem para fazer algum passeio. É uma igreja que gosta de estar nos grupos familiares. É uma igreja que gosta demais de estar junto. Essa igreja existe. Mas tem uma terceira categoria. A terceira categoria fala de uma igreja discipular. Essa frase, ela oferece uma reflexão um pouco mais avançada em relação à segunda categoria. Essa igreja oferece mais do que uma convivência entre os membros do corpo. Essa igreja discipular, ela, a partir da convivência, passa mutuamente a ministrar cuidado e crescimento uns aos outros. É como se na igreja relacional houvesse uma grande potência ou potencialidade para que pessoas se acheguem, porque o relacionamento ele atrai, ele é encantador, ele conecta pessoas. Então, a igreja relacional ela tem um altíssimo poder de conectar pessoas, de catalisar famílias em volta da mesa do próprio corpo de Cristo. Enquanto a igreja discipular é uma igreja que dentro da convivência, dentro do aspecto relacional, tem um alto poder, uma alta capacidade de oferecer crescimento aos que estão à mesa. Enquanto a igreja relacional arruma bem a mesa, os pratos, os talheres, as louças, a igreja discipular, além de fazer tudo isso, coloca alimento na mesa. Vocês estão comigo até aqui? Igreja impessoal, uma igreja instituída por pessoas que não gostam muito do relacionamento. É gente que foi resgatada por Jesus, mas que ainda não conseguiu assentar-se à mesa, junto com os demais. Igreja relacional é a igreja que entendeu o valor do compartilhamento da vida. É gente que gosta demais de estar junto. E a terceira é a igreja discipular, que não apenas integra pessoas à comunhão, mas que sabe o que faz com elas. Que não apenas integra as pessoas nas cadeiras em volta das mesas, mas abraça as pessoas que se assentam em volta das mesas. Igreja discipular. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós precisamos identificar qual das três categorias nós somos. Mentalize comigo agora 3 grandes potes aqui na frente. O pote da minha direita é um pote da impessoalidade, da igreja impessoal. O pote central é um pote da igreja relacional. E o pote da minha esquerda é um pote da igreja discipular. Se você tivesse que classificar a sua vida, agora pense em você. Não pense PIB Pato Branco. Pense em você, a sua vida, porque você é membro do corpo de Cristo. Você expressa
em um determinado fragmento o corpo de Cristo. Se você tivesse que pegar um pedaço de papel, escrever o seu nome e depositar em um desses 3 potes, de forma honesta, em qual dos potes você colocaria o seu nome? Você se encontra no primeiro pote, um membro do corpo de Cristo, habitado apenas no âmbito da impessoalidade, ou você não, fala, não, eu gosto de estar com o pessoal. E não apenas gosto, como sempre estou. Não, eu posso colocar meu nome no pote central. Eu me considero, não por minha força mental, mas pela constatação do meu comportamento, da minha agenda, eu me considero uma igreja relacional. Não, mas eu não sou apenas uma igreja relacional. Eu vou colocar meu nome no terceiro pote, porque eu me considero uma igreja discipular, porque não apenas no âmbito das minhas intenções, mas no âmbito do meu comportamento, eu vivo um discipulado efetivo. Em qual dos 3 potes você colocaria o seu nome? Se você foi alcançado por Jesus, se você é a igreja de Jesus, você é representado por alguma dessas 3 configurações. Se você tivesse que vir à frente e colocar, em qual pote você colocaria? O Senhor olhou para aquela igreja de Filipos, do texto que acabamos de ler no início. E através do apóstolo Paulo, ele passou a orientar aquela igreja quanto ao aspecto do crescimento. Ele disse, vocês têm que ser unidos, vocês têm que se amarem, vocês precisam trabalharem juntos. O texto diz que os membros da igreja não estavam em consonância uns com os outros. Você reconhece comigo que o fato de estarmos juntos não é o mesmo que estamos trabalhando juntos? Você reconhece comigo que o fato de fazermos uma coisa ou outra juntos não significa que estamos inteiramente juntos? O Senhor olha para a igreja de Filipos e vê uma igreja que não estava totalmente junta. É por isso que ele diz, trabalhem juntos, na mesma forma de pensar e dentro do mesmo propósito. Por quê? Porque estar no mesmo lugar, conviver no mesmo ambiente não significa estar junto. E também fazer uma coisa ou outra junto não significa que se faz tudo junto. É por isso que o Espírito fala à igreja dessa forma. Obrigado, Deus. Obrigado. E olha, dentro de um mesmo local, nós podemos encontrar a igreja impessoal, a igreja relacional e a igreja discipular. É claro que Jesus deseja que fujamos da impessoalidade, que acessemos o ambiente relacional, mas que não fiquemos nele, que avancemos para o ambiente discipular. Porque Jesus começou, desenvolveu e terminou o seu ministério vivendo o discipulado. A sua igreja, ela nasceu no ambiente discipular e ela precisa permanecer nesse ambiente, dentro ou fora do templo. É importante considerarmos o que o apóstolo Paulo diz no finalzinho ali, no versículo 5 do texto que lemos. A igreja. Vocês precisam ter a mesma atitude demonstrada por Jesus. Para tratar a igreja, para colocar a igreja no lugar que ela precisa estar. O Espírito diz através de Paulo, a igreja, olhem para Jesus, olhem para Jesus. E quando olhamos para Jesus, encontramos um homem que deixou uma linha sequencial de relacionamentos para que a igreja pudesse ter como parâmetro. E esse funcionamento sequencial de relacionamentos de Jesus revela a priorização que ele deu para a vivência discipular. Jesus ensinou 3 dimensões de relacionamento discipulador. E para entendermos essas dimensões, nós precisamos considerar os 3 necessários termos biológicos. Talvez você estava pensando, mas aonde ele vai conectar a fisiologia com o discipulado? Vamos pensar a partir de 3 termos biológicos
como nós devemos nos centralizar na vontade que Jesus tem para nós. Eu quero lhe apresentar o primeiro. Porque se Jesus é a nossa referência, e de fato Ele o é, nós precisamos olhar para Ele. E quando olhamos para Ele, nós precisamos reconhecer que Jesus, em primeiro lugar, viveu o corpo. Jesus viveu o corpo. Jesus esteve no movimento do corpo. Quando pensamos em Jesus, o vemos enxertado na dinâmica do corpo. Jesus, ele transitou no ambiente da impessoalidade. Ele esteve num ambiente em que havia muitas pessoas que só pensavam em si mesmas. Jesus visitou e revisitou lugares em que a impessoalidade se predominava. Ele esteve com pessoas comprometidas, mas também esteve com muita gente descomprometida. Gente egoísta. A partir da convivência com o grande grupo, Jesus estabeleceu o seu, vamos dizer juntos, corpo. E vocês estão inseguros? Querem que eu volte uns 10 minutinhos aqui para a gente lembrar? Vamos lá. Jesus, ele escolheu e ele de fato acessou o ambiente da impessoalidade para a formação do seu corpo. Muito bem. Nossa, tudo isso é medo de eu voltar? Eu estava brincando. Mas corpo, Jesus, ele viveu no corpo. Interessante que Jesus, em certa ocasião, dentro da dinâmica do grande grupo, do corpo, ele juntou 70 discípulos, diz o texto bíblico. E quando ele reúne essa turma toda, isso você pode ver tanto em Mateus capítulo 10, quanto em Lucas capítulo 10, depois que ele junta todos, ele passa ali a enviá-los, ele envia, ele comissiona, dizendo, olha, agora vão ao mundo. Vocês como corpo devem ir ao mundo. E então Jesus, ele encontrou propósito, significado para viver dentro do ambiente do corpo. Ele reuniu 70 e os encorajou, os direcionou. Versículo 7 de Mateus capítulo 10, por exemplo, Jesus reuniu esse grande grupo e disse assim, vocês devem anunciar o reino dos céus a todos. Digam que o reino dos céus está próximo. E ele diz, curem os doentes, não levem cinto de moedas, não levem bolsas, deixam as roupas, as malas, não levem sandálias, não levem cajado, mas apenas vão e anunciem o reino de Deus. Entrem nas casas, anunciem a paz, diz Jesus em Mateus capítulo 10 ao seu grande grupo. Jesus viveu a comunhão do corpo. Ele valorizou a comunhão do corpo. Jesus estava no corpo. Apesar da impessoalidade que estava ali, Jesus amava o corpo. Mas Jesus não se restringiu à comunhão do corpo. Jesus também tinha uma segunda expressão biológica que quero apresentar a vocês. Uma célula. Jesus tinha uma célula. A célula é o segundo termo que eu lhes trago. Em diversos momentos, Jesus saiu da comunhão do corpo e correu para a comunhão da célula. E ele gostava muito da célula. Eu quero dizer a você, querido irmão, querida irmã, se você está com o coração preparado para aquilo que Deus está nos falando, não há corpo sem célula. Não há. Eu sei que tem alguns médicos aqui. Eu estou morrendo de medo do que eu estou falando, inclusive. Mas eu acho que está certo. Não há corpo sem célula. Antes do corpo ser instituído, as células precisam ser instituídas. Antes de Cristo transitar no meio dos 70, anunciando, amando, abraçando, Jesus precisou instituir o seu ambiente celular. Antes de falar com os 70, Jesus precisou estar com os 12 discípulos. Jesus precisou conviver com o seu grupo celular, à mesa dos seus 12 discípulos. Você vai se lembrar, caso você conheça a história de Jesus narrada na Bíblia, Jesus,
ele configurou um grupo de 12 discípulos para a partir dali começar a propagação do reino de Deus, que depois, mais à frente, se instituiu em um grupo de 70 discípulos. Antes dos 70, vem os 12. Como Jesus amava a sua célula. Jesus lavou o pé de cada um da sua célula. Qualquer oportunidade, Jesus comia alguma coisa com os seus da sua célula. Nós estamos certos ou não estamos? Claro que estamos. É por isso que é sagrado a gente sempre chegar com pelo menos um balde de pipoca e um chá. O mínimo, porque isso é bíblico. Ah, meus irmãos, nos juntarmos sem uma comidinha, eu tenho um pressentimento que é ser antibíblico. Eu não sei se é heresia, mas eu vou defender por enquanto isso. Jesus gostava de estar com os seus 12. Ah, ele gostava. Eu fico imaginando a alegria de Jesus ao cozinhar com os seus 12. Ele gostava de saborear uma refeição na casa de alguém. E ele sempre ia com os seus 12. Essa célula sempre ia para lá e para cá. Com os 12, Jesus sempre estava conversando sobre muitas coisas particulares da vida. Se você se debruçar sobre a leitura dos evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, você vai ver como que Jesus gostava de estar com os seus 12. Quantas coisas eles compartilhavam juntos. Com os 12, Jesus falou sobre a sua morte. Com os 12, Jesus inclusive falou sobre a sua ressurreição. Com os 12, Jesus viveu o que nós acabamos de viver aqui, o memorial da ceia. A partir de sua célula, Jesus passou a formar o seu corpo. Jesus viveu o ambiente relacional com os seus 12. Mas ainda falta um termo biológico para concluirmos a nossa estrutura fisiológica da igreja. O terceiro termo fisiológico é núcleo. Jesus viveu o seu núcleo. Em diversos momentos, Jesus saiu da comunhão de sua célula, onde ele sempre estava, e ele corria para um lugar mais restrito, denominado núcleo de convivência. Eu quero lhe afirmar também que antes da célula vem o núcleo. Fiz uma profunda pesquisa no Google e descobri que o núcleo celular, núcleo é essa parte intracelular, né? O núcleo celular, é bom que aqui você aprende a Bíblia e aprende sobre biologia. O núcleo celular é a sede de comando da célula. Olha que informação rica. O núcleo celular é a sede de comando da célula. Ele responde por armazenar o DNA. O DNA, imagino que você saiba o que é. Eu não sabia, mas o DNA é o material genético que contém as instruções da vida para todos os seres vivos. Olha só o que é o núcleo. O núcleo é essa sede de comando que conduz às atividades celulares, que traz a energia da célula, que traz potencialidade para a célula se multiplicar, crescer, gerar saúde, gerar vida. O núcleo adoecido é uma célula adoecida na composição de muitas células adoece o corpo. Ou seja, o núcleo na fisiologia direciona a célula, instrui a célula, controla a saúde da célula. De dentro de sua célula, Jesus passou a destacar 3 homens para formar para si um núcleo de discipulado, oferecendo a eles um tipo diferente de relacionamento que não tinha na célula, porque se tivesse, Jesus não abriria uma nova turma menor. Vocês sabem quais são os 3 que Jesus escolheu para formar esse núcleo? Vamos lembrar da música do barquinho? Pedro,
Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Jesus, ele separou os três. Antes de constituir a sua célula, meus irmãos, que coisa mais nobre. Antes de estar com os 70, Jesus formou o seu núcleo. Se você ler, não precisa abrir agora, mas pode marcar tarefa para casa. Marcos capítulo 1, dos versos 16 ao verso 19. Você verá que Jesus chamou seus primeiros discípulos ali. E Jesus chamou Pedro, Tiago, João e mais André. Mas segundo a experiência, encontramos Jesus num vínculo de relacionamento mais profundo com esses três. Jesus começou com o mais importante. Jesus começou com o mais basilar, com o mais premente, com o mais urgente, com o mais necessário. Ele não subiu no lugar alto e começou a gritar: venham até mim, quero falar com vocês, venham. Não. Jesus foi à praia encontrar Mateus, Tiago e João. Se aproximou destes e começou a dialogar. Larguem isso, vamos comigo. Vamos viver uma aventura juntos. Vamos viver um propósito juntos. Vamos viver experiências formidáveis juntos. Eu e você, vamos. Com o núcleo, Jesus viveu experiências que aqueles três homens jamais imaginariam naquele momento de convite. Eu quero citar só duas para vocês. Você pode se lembrar de Mateus capítulo 17, quando Jesus chama esses três homens e vive com eles a experiência do Monte da Transfiguração. Jesus levou os seus três para o cume do monte. E diz a Bíblia que eles viveram ali uma experiência extraordinária. Eles viram a aparência de Jesus. Olha o privilégio desses três homens. Viram a aparência de Jesus sendo transformada. O texto fala que o rosto de Cristo brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Junto com Jesus, aqueles homens viram Moisés e Elias nessa visão. Que experiência gloriosa! Essa experiência não fora vivida com os 12, nem tampouco com os 70. Essa experiência foi destinada para o núcleo de Jesus. Mas não foi também só experiência boa que esse núcleo viveu com Jesus. Você vai se lembrar da experiência do Jardim das Oliveiras, Jardim do Getsêmani, quando Jesus chama esses exatos três e os convida para aquele difícil momento em que Jesus sofreu antecipadamente a morte. O que isso nos mostra? Mostra-nos que existem experiências que nós só podemos viver em Deus a partir do relacionamento com o nosso núcleo. Aqueles homens viram a imagem gloriosa de Jesus, mas também viram o próprio Cristo agonizando sem lágrimas. As experiências mais profundas de Jesus, ele compartilhou com o seu núcleo. Meus irmãos, a igreja impessoal, ela está no meio de nós. Há muitos que estão inseridos no movimento do corpo de Cristo, tentando viver apenas o corpo. Tentando viver de relacionamentos superficiais. Negando veladamente a fisiologia do corpo de Cristo. Como se o suficiente para nós é olharmos para o corpo. São pessoas que se afastam do verdadeiro cuidado mútuo, em nome de desculpas das mais diversas. São pessoas que acham que o custo para se entregar a outro ao longo da semana, se juntar a outros, visando o cuidado, visando o crescimento dessas pessoas, visando a multiplicação de discípulos, é um preço muito alto, muito dispendioso. Então vamos ficar por aqui mesmo, na impessoalidade do corpo. Estamos dentro do corpo, está tudo bem. Jesus está vindo nos buscar, está tudo bem. Temos o pão nosso de cada dia, amém.
Mas vamos ficar dentro da impessoalidade do corpo? Não vem com uma conversa de que nós precisamos abrir nossa casa, não. Ninguém sabe o quanto que eu paguei nesse tapete. Ninguém sabe como é difícil conquistar as coisas. Aí vem o pastor com os filhos dele. E sobe. Eu poderia falar de outros filhos, não vou ficar só do meu filho agora, para não trazer animosidade entre nós. Mas eu sei que tem outros como os meus. Não, eu não quero problema. E outra, ninguém sabe como é meu dia. O tanto que eu trabalho, o tanto que eu canso. Chego em casa, eu preciso de um tempo, porque olha, a Bíblia diz que o descanso é sagrado. E aí o diabo vai ludibriando e vai colocando um monte de confusão. Fala, não venha com conversa não. Eu vou ficar aqui na impessoalidade mesmo. Para a glória de Jesus. Ah, meus irmãos, como tem essa igreja em nosso meio. Nós declaramos nessa noite que nós somos uma igreja relacional. Amém? Nós somos relacionais. Nós não flertamos com a impessoalidade. Peço para que você abra o teu coração para que cada vez mais você se torne um discípulo relacional. Em toda oportunidade possível, pegue a sua família e se ajunte com outras famílias em volta da mesa para falar como foi o nosso dia, para falar que está tudo bem com a gente, para falar que precisamos de oração, para falar que podemos orar uns pelos outros. Ah, meus irmãos, esse lugar é sagrado. Jesus, Ele fez isso e nós não somos melhores do que Jesus. Muito pelo contrário. Lembram de Filipenses 2, texto que lemos? Ele se abdicou-se da sua resplendora glória. Ele deixou toda a sua condição de Senhor e Rei e se tornou escravo. Cristo é o Senhor da glória e Ele valorizou o seu grupo celular, a sua convivência em volta da mesa. Meus irmãos, eu pensava sobre essa mensagem antes de assumir o pastoreio da igreja. Estou tão feliz de estar pregando essa mensagem. Nós não aceitamos ser uma igreja impessoal, nós somos uma igreja relacional. Porque Jesus é o nosso Senhor e Ele primou por isso, Ele priorizou isso. Em toda oportunidade possível nós estaremos juntos. Seja para capinar uma data, seja para orarmos 6:30 da manhã, seja para fazermos um almoço, seja para estarmos aqui domingo à noite. Toda oportunidade nós estamos juntos, porque somos relacionais. Isso vai ser expressado na nossa força em volta das mesas das nossas famílias. Mas também vamos declarar que não apenas somos uma igreja relacional, somos também uma igreja discipuladora. Discipular. Não vamos nos conformar em viver apenas em volta da mesa com os 12. Os irmãos estão me entendendo? Estão entendendo que ali não é o nosso final? Que a mesa é um lugar intermediário. Somos também uma igreja em nome de Jesus discipuladora. Quando chegarmos em volta da mesa, que é um lugar tão bom. Ah, que coisa boa estarmos sexta-feira na casa da irmã Rosana e irmão Sérgio. Foi bom demais. Irmãos, vocês precisavam ver. Eu não quero que vocês fiquem pensando em ir lá não, porque não vai caber. Mas o capricho deles. Uma choradeira. Todo mundo chorando. Falei, gente, esse povo está com o coração no altar mesmo. Uma coisa maravilhosa. Saímos de lá, por nós posaríamos lá. Mas não teve convite, então a gente ficou meio acanhado. Vamos embora. Que coisa boa estar na casa do irmão Sérgio e Rosana. E eu tenho certeza que onde você participou, se você participou, também foi maravilhoso. Como é bom estar ali. Mas olha, nós precisamos saber o que vamos fazer com as pessoas que chegaram ali. Porque se a gente convida, as pessoas vão. Olha, teste para você ver. Coloque uns 5 nomes numa lista, comece a orar por eles. Fale, eu vou convidar o primeiro. Se ele escapar, eu vou convidar o segundo. Ah, eu vou o terceiro se não der certo. Irmãos, talvez você para no primeiro já. As pessoas chegam, e daí? O que vamos fazer com elas? Nós precisamos acessar com elas o ambiente que para Jesus foi indispensável, que é o ambiente do discipulado.
Porque elas chegarão famintas. Elas chegarão com o casamento precisando de restauração. Elas chegarão com o coração sangrando porque os filhos estão se perdendo. Elas chegarão tristes porque os pais estão adoecidos, solitários, amargurados. Elas chegarão precisando de um renovo emocional. Elas chegarão precisando de tantas coisas que nós precisamos pegar nas mãos dessas pessoas e conduzi-las a um lugar de crescimento, de alimento, de vida, onde elas passarão a experimentar o renovo de Deus, a cura do Senhor, a poderosa mão do Espírito Santo, a célula intermediária, o lugar da vida, o lugar da categorização da qualidade, o lugar da energia, o lugar da multiplicação nasce no núcleo, no discipulado. É ali que precisamos estar. É ali que precisamos chegar. E você não pode ficar de fora deste lugar. Não aceite, em nome de Jesus, ficar apenas na célula. Jesus é a nossa referência e Ele nos chama para lá. Vamos para o núcleo. E para te ajudar a viver esses 3 ambientes, nessa noite nós estamos lançando o nosso programa de discipulado. E é um programa formidável. Ixi, é um programa que vai trazer um monte de trabalho para a gente. É um programa que só Jesus mesmo para criar esse programa. E porque Ele estava tão disposto a trabalhar, esse programa ele vem imbuído de trabalho. Mas se queremos Ele, nós precisamos trabalhar. E esse lugar instituído por Jesus vai passar a ser oferecido por nossa igreja. Ao longo dos últimos 28 dias, nós passamos a viver isso com a liderança. Pode colocar aquelas fotos para o pessoal dar uma olhada, só para vocês visualizarem o que aconteceu nesse último mês aqui em nossa igreja. Nós reunimos os nossos líderes e passamos a viver com eles esse lugar chamado grupo de discipulado. É um lugar que passou a nos oferecer aquilo que o grupo familiar não consegue nos oferecer em sua plenitude. Então, esses homens, essas mulheres passaram a se reunir com o propósito de acessar o lugar ocupado por Jesus, Pedro, Tiago e João. E eles começaram a ter um grau de cuidado, de compartilhamento de vida, diferente daquilo que eles viviam no grupo familiar. Passaram a dividir a vida em suas nuances mais primárias, mais particulares. E como Deus fez coisa. Como ouvimos testemunhos nesses dias. E a partir de agora nós vamos passar a oferecer a você que deseja. Infelizmente, talvez nem todos poderão, porque nós vamos começar com mais de 100 pessoas envolvidas a partir dessa semana. Estes que viveram, esses líderes, agora eles passarão a oferecer uma jornada que tem início, meio e fim, de 28 dias, de uma experiência que vai mudar a sua vida, se você vivê-la. Você receberá uma apostila com 28 devocionais. Você com esse grupo vai tomar um café muito especial, numa padaria, numa praça, na casa de alguém, e a partir dali vocês vão fazer um pacto de compromisso, em que durante 28 dias vocês vão compartilhar a mesma leitura, e ao longo do dia, depois de fazer a sua devocional, o seu tempo a sós com Deus, que pode ser feito no melhor horário que você tem, você vai enviar um áudio para o seu grupo, para o seu discipulado, compartilhando como Deus falou no seu coração naquele dia. E aí você depois vai ouvir o áudio do outro, que Deus falou com o outro no mesmo texto. Você vai ter uma agenda de oração, você vai poder orar de forma direcionada. Você vai, além de ler a Bíblia, conhecer mais a Bíblia, você poderá ter um conteúdo ali específico para encher o teu coração naquele dia, a partir da Bíblia. E você vai passar a dividir a sua vida numa intensidade de devoção, de amor e de serviço diariamente. Todo dia. Todo dia. Todo dia eu preciso me aproximar de Deus no meu tempo preferido, em oração,
em temor, em devoção e adoração e compartilhar com alguém durante um minutinho aquilo que Deus falou comigo? Sim. Durante 28 dias você será desafiado a acessar um lugar mais profundo de cuidado e de crescimento. E depois de 7 dias de devocionais, vocês tomarão um delicioso café. De 30 minutinhos. De 30 a 2 horas, mas é para ser 30. E ali vai ser um tempo tão especial. Ontem na casa do Regi, eu, o irmão Celso, o irmão Dudu, Reginaldo, falei, pessoal, 10h40 nós terminamos esse encontro. Marcamos para as 10 horas. Meus irmãos, as esposas começaram a ligar para a gente. Temos almoço. Está na hora do almoço. E a gente nem viu o tempo passar. Olha, se você considera Jesus o exemplo para a sua fé, você não pode tapar os ouvidos para isso. É auto-engano. Nós precisamos aprender a cuidar melhor uns dos outros. E as coisas mais importantes, as mais transformadoras, as mais valiosas da vida, elas vêm ao custo. Ao custo que precisamos assimilar e precisamos pagar. Mas eu lhe garanto que à medida que você entrar nesse lugar de transformação chamado discipulado, você nunca mais vai abrir mão dele. E todas as vezes que você sai desse movimento, porque você pode entrar, pode sair, eu posso fazer uma jornada, depois eu posso dar um tempo, depois eu posso voltar e fazer, mas quando você está sem jornada, você percebe como que a sua qualidade com Deus cai, como que a qualidade do seu tempo a sós cai, é inacreditável. Como que essa sinergia, essa simbiose, essa conexão de vidas, quando ela acontece, como Deus derrama da sua graça sobre nós. Não é que eu tenho muito ali a ensinar, não é que você agora tem que ser um professor ou ser um aluno que vai aprender com um professor. Não, nós apenas nos conectamos. Jesus diz em Mateus 18, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou. A koinonia, a comunhão, o Salmo 133, na unidade, na comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O último versículo desse Salmo diz que na comunhão Deus direciona a sua bênção e vida para sempre. É só a gente se conectar, se concatenar, se aproximar. Toma um diário para você, me dá um diário. Vamos juntos ler a Bíblia esse mês? Vamos. Mas eu não conheço muito, não tem problema. Mas eu não tenho Bíblia, não tem problema. Está aqui uma Bíblia e vamos juntos. O que você entender, você vai orar e vai se absorver e Deus vai falar com você. E depois de uma semana a gente senta, faz um cafezinho e compartilha a vida. Sem exposição além do que você deseja, sem cobrança, sem incômodo, a não ser o incômodo e a cobrança que de dentro de você vai sair de conhecer mais a Deus. Eu quero convidar agora todos que vão mobilizar a igreja nesse processo. Eu quero convidar você para que você venha aqui à frente, você que é um mobilizador de grupo discipulador. Por favor, venha aqui à frente por gentileza, porque nós vamos terminar tendo esse tempo de consagração e oração juntos. Quero convidar você para que olhe bem para esses que estão subindo aqui. Esse pessoal bonito, cheio do Espírito Santo, eles querem amar você. Eles querem que você se sinta acolhido por esse movimento. E eu desejo muito que você não abra a mão dele. Que pessoal maravilhoso. Pensa no pessoal que Deus tem escolhido para esse tempo. E você poderá viver essa experiência no momento que você desejar. E depois de algumas experiências que você viver, preparatórias, você virá para esse grupo. E você vai começar a mobilizar um grupo discipulador, porque sempre vai chegar alguém que não viveu ainda. Aí você vai dizer assim, olha, eu vivi, foi uma coisa tão maravilhosa, e você vai pegar o mesmo material, vai entregar para ela e falar, vamos ver comigo juntos agora? Vamos juntos, você viveu uma experiência, eu vou pagar um café para você, vou lhe dar um diário devocional, que é da nossa igreja, que é nosso, e eu
desejo muito que você divida um tempo comigo, você topa? Olha, Deus vai falar com você. Quer ouvir Deus? Ô gente, agora imagine só os pequenos grupos recebendo as pessoas que Deus vai nos trazer. Quando elas chegarem lá, elas vão ver aquele lugar santo, que é o lugar onde o povo se reúne. O povo de Deus se reúne, mas elas vão saber que existe um outro grupo que elas precisam conhecer, que é um grupo onde elas viverão uma experiência mais profunda de cuidado. Homem com homem, sempre, mulher com mulher, faixa etária aproximada um do outro, perfil de pessoas parecidas. Vamos conectar pessoas, jovem com jovem, adolescente com adolescente, e eles vão passar a viver a vida, dividir a vida e compartilhar as dores, as lutas, em oração, e compartilhando todos os dias o que Deus fala com eles. E Deus vai falar, Deus está nos assistindo, Deus deseja isso, é o plano dele, ele está executando, ele é poderoso para executar, ele é imparável, ele é o todo-poderoso. Deus vai falar, porque nós estamos olhando para Jesus e replicando em nós, com o máximo do nosso esforço, da nossa entrega, da nossa renúncia, do nosso tempo, aquilo que Jesus viveu e aquilo que ele pediu para que vivêssemos. Filipenses 2,5. Olhem para a atitude de Jesus e façam como ele fez. Quero convidar você agora a ficar em pé, num tempo de oração muito sério. Essa palavra não pode vazar do teu coração. Ela precisa ser cravada na sua alma e germinar na sua vida. Nessa noite Deus nos fala que nós somos uma igreja discipuladora para a glória de Jesus. Nós sabemos o que fazer com os que Deus for acrescentando em nossa convivência. Nós vamos amá-los, nós vamos assimilar a entrega, o preço. Vamos colocar em nossa agenda um encontro ali de 20 minutinhos, 30 minutinhos por semana com pessoas especiais para nós. E nós vamos dividir a vida, nós vamos nos conectar num propósito celestial, cristocêntrico, um propósito que foi instaurado e preservado e ordenado por Jesus para que vivêssemos. Nós declaramos pela graça de Jesus que nós somos uma igreja discipuladora. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado porque a Tua palavra nos fala tão fortemente nesse momento. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para esse tempo aqui. O Senhor tem agregado tanta gente maravilhosa. O Senhor tem despertado os nossos corações. O Senhor tem tocado em nossa vida de uma forma como nunca antes, para uma profundidade com o Senhor. Deus amado, nós queremos amar cada criança que o Senhor nos trouxer. Queremos amar os nossos juniores, os nossos adolescentes, os jovens solteiros, os jovens casados, as famílias, os idosos. Nós queremos amar todos, Pai, num lugar de acolhimento quentinho, no lugar de compartilhamento real, efetivo, regular. Nós não somos a igreja impessoal que está entretida com o grande movimento. Senhor, nós não abrimos mãos desse movimento. Esse movimento é nosso. Sempre nos alegramos em estar aqui e vamos duplicar cultos, vamos ampliar o lugar, vamos receber as pessoas sempre com muita festa e alegria em adoração a Ti. Senhor, nós também não abrimos mão do café, não abrimos mão do bolo, da torta e da mesa. A mesa é um lugar que o Senhor esteve, residiu durante todo o tempo ministerial e nós não abrimos mão também. Nós estaremos nas casas. Senhor, nós vamos invadir as casas. Nós vamos multiplicar casas. Nós vamos encontrar uma casa em cada canto dessa cidade. Nós vamos para a Zona Sul. Nós vamos para todos os lugares. Nós iremos, ó Deus, semear a vida no Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, em volta da mesa. Vamos para os escritórios. Vamos para os lugares mais simples. Vamos para os lugares mais requintados. Nós vamos abrir a mesa da comunhão com o Senhor e entre nós, em cada lugar dessa cidade. Não abrimos mão disso. Mas Deus, nós não vamos ficar na célula. Nós vamos
Assim que as pessoas chegarem à nossa mesa, nós vamos acolhê-las. E vamos entregar para elas uma Bíblia. E vamos amá-las. Vamos amá-las. Vamos amá-las, vamos ministrar a vida, vamos ministrar o shalom, vamos ministrar o perdão, vamos ministrar a reconstrução, vamos ministrar a restituição, vamos ministrar o renovo. Senhor, nós com os nossos braços, com os nossos lábios, nós vamos ministrar. Não vamos ministrar em placas, em outdoors, não vamos ministrar em rádio, Senhor, não vamos ministrar em redes sociais apenas, nós vamos ministrar com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos recursos, com a nossa mesa, com a nossa xícara. Nós vamos ministrar com a nossa vida, porque nós somos constituídos de discipuladores, de homens e mulheres que querem viver como Jesus viveu, e Ele é o nosso supremo exemplo, Ele é o nosso satisfatório exemplo. É por amor a Ele que nós fazemos, é porque Ele nos amou que nós fazemos, é porque nós somos salvos por Jesus que nós fazemos, é porque o Senhor está voltando que nós fazemos, é porque tem muita gente lá precisando encontrar o Senhor que nós fazemos, é porque toda a nossa vida, todos os nossos dias, todo o nosso fôlego, tudo que nós temos e somos, é tudo para o Senhor. É por isso que nós vamos fazer. E na nossa limitação, Senhor, quantas coisas o Senhor há de nos fazer. Deus amado, que ninguém deixe de viver os teus eternos propósitos obedecendo à fisiologia do corpo. Que cuidemos bem do nosso corpo, que cuidemos bem das nossas células, que cuidemos bem dos nossos núcleos. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, por toda a eternidade nós te amamos e queremos honrar a Ti. O povo de Deus diz amém. Amém, 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 amém. Que bom, queria falar com vocês agora. Gente do céu. Satanás, aquele derrotado, encardido, falido, ele já está olhando para o lago de fogo eterno. Ele está assustado, ele é tão infeliz. E ele quer tocar na nossa vida, na vida de pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Nós vamos amar esse pessoal. Nem que a gente tenha que gastar uns dinheiros aí com café. Nem que a gente tenha que desmarcar algumas coisas importantes. Nós vamos amar esse pessoal que o Senhor vai nos colocar. Eu sei que tem muitos ali que vão começar com a gente. Nós vamos viver a melhor jornada da nossa vida. Nós vamos com seriedade buscar o Senhor. Senhor, toca no nosso coração, que esse dia seja um dia esplêndido. E nós vamos viver como Jesus viveu. Para nós basta. Para nós é o suficiente. Grandes coisas Deus nos fará. Amém? Nós estamos juntos nisso. E vocês também, demora um pouquinho, mas eu vou virar aqui. Vocês também estão juntos nisso. Vocês precisam entrar nesse movimento. Ele tem vaga para todo mundo. E apenas viva os 28 dias, se você já conseguiu entrar no núcleo. Se você não conseguiu, não fique bravo, não se sinta desprestigiado, depreciado e não queira ir embora da igreja. Você vai entrar, daqui a pouquinho, algo vai passar bem rápido. E você vai poder entrar num grupo e você vai ver com a gente esse movimento extraordinário de compartilhamento de vida. De ver o que Jesus vai fazer em nosso meio, no momento em que a gente se submete ao lugar em que Ele espera que estejamos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Essa semana será encantadora por causa da Sua encantadora presença. Podemos enfrentar, e certamente enfrentaremos, diversas lutas. Mas Deus, amado Senhor, é o nosso Redentor e o Senhor vive em nós. E nós estamos seguros nisso. Ela será encantadora apesar das aflições. Deus amado, usa a nossa vida, Pai. Nós somos uma igreja discipuladora e nunca mais nós vamos nos esquecer disso. Nós não aceitamos a impessoalidade e nós não nos contemos com o ambiente celular. Nós queremos cuidar uns dos outros. E vai derramando sobre nós, não apenas agora, mas para além da agora, o Teu Espírito convencedor. Que possamos ter o nosso coração encharcado pela alegria de servir uns aos outros, de amar uns aos outros. E nas nossas deformidades, limitações, medos, inseguranças, nós assistiremos
a operação do teu Espírito em nós. Como diz a sua palavra em João 14, o Senhor colocará as palavras em nossa boca. O teu Espírito nos instruirá em toda a verdade. E grandes coisas nós viveremos. Deus, visite a tua igreja agora. Visite os que estão enfermos. Visite-os, Pai, com a graça curadora. Traga agora o alento para quem está sozinho, para quem não está bem nesses dias. Nós, como igreja, intercedemos, Pai, por teu povo e por todos que estão conectados ao teu povo. Visite-nos com graça, Senhor. Traga esperança a quem está desanimado. Traga vigor a quem está fraco. Ó Deus, visite o teu povo e ministre sobre nós o shalom, a tua bênção plena, que nos transborda e nos realiza. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus esteja sobre cada um de nós, agora e até a volta de Jesus. Amém. Amém.